Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, fazendo hoje resolução de uma prova estilo FCC, uma prova recente, é uma prova, salvo engano, de 2013 ou 2014. Quarta questão. Nós selecionamos 6 questões, nós vamos fazer as 6 questões e vocês vão perceber que todas as informações que nós agregamos até o momento do curso são informações relevantes para a execução de todas as questões aqui, tá? Clarice, ela indica para mim que na questão 4... A aluna presencial indicou aqui para mim agora que a questão 4 ela não conseguiu identificar adequadamente, tá? A questão 4 ela pede, fala para mim o enunciado, Clarice, por favor. Pediu ao delegado do bairro que desse um jeito nos filhos do sueco. Olha, apresenta a estrutura pediu ao delegado. Do bairro. Vou suprimir um pouquinho só para caber em uma linha só, que desse um jeito nos filhos. E aí ele sublinha aqui o verbo pedir e apresenta abaixo o seguinte pedido. Identifique qual é o verbo que requisita o mesmo tipo de complemento do verbo sublinhado. Olha, mesmo complemento. E quando ele pede para que vocês identifiquem o mesmo tipo de complemento, ele está pedindo para que vocês percebam se tem complemento ou não tem complemento. Ou seja, naquela tabela que nós sempre vemos, encontramos duas classes gramaticais importantes, o substantivo e o verbo. O verbo relevante porque ele passa para nós uma informação que eu chamo de predicado. Este predicado, ele pode ser verbal e ele pode ser nominal. Em um predicado nominal, o tipo de informação que eu estou passando é uma informação que dá uma ideia de estado. Então, todas as vezes que minha informação for nominal, apresentando por conseguinte um estado, significa dizer que o meu verbo é um verbo de ligação. Um verbo de ligação requisita complemento? Não, ele não requisita complemento, ele requisita um estado que eu chamo de predicativo. Por mais fundamental que o predicativo seja, eu não posso chamar o predicativo de complemento. Quando eu digo para vocês, por exemplo, a festa será boa e a festa será hoje. Será boa é um estado, mas será hoje é um estado? Não. Este será hoje se encaixa, por conseguinte, na minha estrutura de predicado verbal, que é aquela que indica uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, uma ideia de posse. Os verbos que aqui estão apresentando uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, uma ideia de posse, eles podem ser chamados de verbos intransitivos ou podem ser chamados de verbos transitivos. Qual é a diferença? Intransitivo pede complemento. Por mais fundamental que esta estrutura aqui seja para a minha informação, eu não posso dizer que a estrutura hoje é um complemento. Por qual motivo? Porque trata-se aqui de um advérbio. E advérbio não completa. Advérbio, ele modifica, ele circunstancializa, ele pode até determinar, mas completar, ele não completa. Significa, portanto, dizer que este verbo é um verbo intransitivo. Este aqui nós já vimos, é um verbo de ligação. Quando um verbo requisita um complemento, classificado ali como um complemento mesmo, objeto direto, objeto indireto, ele é chamado de verbo transitivo. E aí nós temos 3 tipos de verbos transitivos. Um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, um verbo transitivo indireto e um verbo transitivo direto e indireto. Eu analiso aqui em cima e percebo que quem pede uma coisa. Objeto
direto, representado por uma oração. Eu encontro oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas eu sei que essa estrutura é do meu objeto direto. E ao delegado é a pessoa para a qual se pediu, portanto, um objeto indireto, o que fará com que eu classifique este verbo como verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender direitinho? Então, lá em meio às alternativas, vamos ver. Eu tenho de encontrar verbos que apresentem tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. E eis que, na minha primeira alternativa, encontramos o verbo existir. O verbo existir é que tipo de verbo? É um verbo transitivo direto? Primeiro vocês pensam, o que existe? O que é o sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo. Eu estou informando algo sobre uma coisa chamada exército. Então, o exército já é o sujeito. Se exército é o sujeito, existe, pode ser um verbo transitivo direto? Não, é um verbo intransitivo, ok? Vai combinar? Não. Como se isso fosse a casa da sogra. Isso aqui fosse a casa da sogra. Se a casa da sogra é uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, uma ideia de posse, ou é um estado, uma caracterização? Uma caracterização, sendo estado, portanto, este verbo é chamado de verbo de ligação. O verbo comparecer, que tipo de verbo, de acordo com a sua classificação de predicação de complemento? Quem comparece, comparece no máximo a um lugar. É coisa? Não, é circunstância. Em companhia, a ideia de companhia, também circunstância. Significa dizer, por conseguinte, que ligados a este verbo, eu tenho duas estruturas circunstanciais e nenhum complemento. Este verbo é um verbo intransitivo. Eu ensino o senhor a cumprir a lei ali no duro. Quem ensina, ensina alguém a algo. A fazer algo. Normalmente nós pensamos o quê? Quem ensina, ensina algo a alguém. Mas nesta leitura eu tenho que pensar. Quem ensina, ensina alguém a algo. A fazer algo, ok? Então, este verbo, ensinar, é um verbo transitivo direto e indireto. E é por isso que a nossa letra D é o gabarito. Mesmo assim, vamos analisar a próxima. O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento. Quem olha, olha alguém. Então, este A aqui está na posição da coisa para a qual se olhou. Eu tenho, por conseguinte, objeto direto, verbo. Um transitivo direto. Desculpa. Pode ir, peraí. Quinta questão, não é a quinta? A quinta questão, ela trata de um conteúdo que é recorrente, não somente para Carlos Chagas, mas para toda e qualquer banca. César Rio também cobra bastante, CESP cobra no contexto. Mas o conhecimento é importante para todas elas, tá? Fazendo-se as alterações necessárias, o trecho grifado está corretamente substituído por um pronome em. Vamos aqui abrir um pouquinho. Bom, o tópico, ele trabalha com colocação pronominal. Em colocação pronominal, eu tenho que observar algumas coisinhas antes de identificar a colocação em si, tá? Primeira observação que eu faço é que o O e o A, eles podem ocupar a posição de objeto direto. E o li, ele pode ocupar a posição de objeto indireto, de complemento nominal e de adjunto adnominal. Pô, Davidson tá afiado, vocês estão sentindo, né? A segunda observação é quando os verbos recebem O e A,
e terminam com R, com S ou com Z, esses verbos perderão essas letras. Em compensação, esses pronomes recebem um L. Então, vai ficar um LO ou um A. Beleza? Aí, depois, aqui em relação ao emprego. Quando eu analiso a colocação em si, porque o tópico é emprego e colocação pronominal. Emprego está relacionado à função, colocação está relacionada à posição. A posição, ela pode ser antes do verbo, cortando aqui a estrutura verbal em apenas 2 tempos, o futuro do pretérito e o futuro do presente, e aqui numa posição posterior ao verbo. Nesse caso de colocação, a primeira observação que eu penso, colocar aqui emprego. A primeira observação que eu tenho que analisar é a observação ligada às palavras de atração. E é interessante que nós vejamos sempre classe gramatical. Quais são as classes gramaticais que atraem? Primeira classe gramatical que atrai: advérbio atrai, pronome relativo atrai, pronome demonstrativo atrai, pronome indefinido atrai, o possessivo não, conjunção subordinada atrai, mas vocês só lembram de palavra com ideia negativa. Só lembram de palavra com ideia negativa. E não são somente palavras com ideia negativa, e sim classe gramatical, advérbio, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido e conjunção subordinada. Além das palavras de atração, eu tenho que identificar tipos de frase. Bom, a frase imperativa exige ênclise. Já as frases interrogativas, as frases exclamativas e as frases optativas, aquelas que optam pela ausência do termo desejar, na verdade elas são sempre exclamativas, essas aqui exigem próclise. Terceira abordagem está relacionada à estrutura em si, tratando em mais gerúndio. Exige próclise. Mas além dessas 3 observações, vocês precisam ficar atentos à observação ligada a locuções verbais. Se eu encontro o verbo auxiliar mais um verbo principal, seja ele no infinitivo ou no gerúndio, eu posso colocar o pronome aqui, posso colocar o pronome aqui, eu posso colocar o pronome aqui. Mas se eu encontro o verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, eu só posso colocar aqui ou aqui. Depois do particípio não acontece próclise. Ênclise. Deu para entender direitinho? Vou dar exemplo. O sol se vai pôr, o sol vai se pôr ou o sol vai pôr-se. Pôr é um verbo no infinitivo. O sol vai se pondo, o sol se vai pondo e o sol vai pondo-se. Eu tenho pondo aí, verbo no gerúndio. Mas posto é um particípio. Então eu só posso colocar o sol se vai posto ou o sol vai se posto, ok? Eu não posso colocar o posto-se por se tratar de um particípio. Aqui é um resumo, é um compacto das minhas regras relacionadas à colocação pronominal. Aí sim, nós vamos lá para a estrutura da questão. Identificar. Sei tratar tipos como o senhor. Tipos como o senhor está ligado aqui ao verbo tratar. Quem trata, trata algo. Verbo transitivo direto, requisitando um objeto direto. Qual é o pronome realmente que pode substituir? O O. Só que tipos está no plural.
Então você pensa no Senhor, mas ele está substituindo tipos, tá? Eu encontro, portanto, por qual razão? Por qual razão eu tenho... Todo mundo errou, foi? Por qual razão eu tenho o tratá-los? Porque é um verbo que finaliza com R. Verbos que finalizam com R perdem esta letra, compensam com L, e se antes do pronome eu encontrar a, é, o, ou e ato, eu vou acentuar. Belezinha? Ele quer o grifado corretamente, não é a substituição correta, a letra A não pode ser. Erguendo os braços, desalentado. Olha, quem ergue, ergue uma coisa. Objeto direto, eu tenho que substituir pelo lis? Não, não posso. Tenho que substituir pelo o. Então, eu vou ter que colocar... O, é o que eu vou substituir? Pelo os, porque braços é plural e masculino. Então, eu tenho aí erguendo-os. Que tem de conhecer as leis do país. Quem conhece, conhece uma coisa, verbo transitivo, direto. As leis é feminino e plural. Tem de conhecê-las. Por que fica com acento? Porque perdeu o R, compensou com L, pôs o acento aí na sílaba tônica conhecer. Não parecia ser um importante industrial. Ó, não parecia ser uma coisa. O li aqui não está ocupando a posição de objeto. Eu não vou poder, indireto, eu não vou poder colocar. Então, não parecia ser-lo. Por que não parecia ser-lo? Porque eu tenho aqui perda do R, acento no E. Acomodaram o general. Incomodaram, termina com som nasal. Então, quando eu termino com som nasal e ponho o, eu poderia dizer incomodaram o. Essa nasalização, ela migra para o pronome. Então, por isso que eu tenho que indicar incomodaram-no. Ok? Tenho que colocar incomodaram-no. Porque se eu não puser esse N, eu não nasalizo o. Então, há uma nasalização natural. Gente, mas se por um acaso fossem os generais, como é que eu faria? Os generais? Sim. Vou colocar assim? Lê para mim para ver. Incomodaram-nos. Parece que está nos incomodando. Então, como isso aqui geraria ambiguidade, caso fosse plural, geraria ambiguidade, eu tenho que substituir o pronome oblíquo átono por um pronome oblíquo tônico. Eu deveria colocar a eles, para evitar ambiguidade. E aí, mesmo pondo a eles, incomodar. Quem incomoda, incomoda alguém. É um verbo transitivo um verbo transitivo direto. Quem incomoda, incomoda alguém. Eu só ponho esta preposição não para mudar essa estrutura de ser um objeto direto. Continua sendo um objeto direto. Para evitar a ambiguidade, eu ponho um objeto direto preposicionado. O tópico de objeto direto preposicionado, ele está sempre relacionado a sentido. Você escolhe um objeto direto preposicionado por causa do sentido que é comprometido na construção, caso não seja um objeto direto com preposição. Deu para entender direitinho, Felipe? Incomodaram a eles se fosse os generais. Como é o general, eu não gero ambiguidade com incomodar ou não. Ok? Sexta questão. A sexta questão, ela trata justamente de concordância. Vocês marcaram qual? Eu botei D também. É bem diverso, né? Eu não.
É sexta. Eu pulei a quinta? Eu pulei a quinta? Não fiz. Ok. Reparem só. É C? É C? Não, não é C não. Erraram. Notem só, vamos identificar a regra de concordância aqui, tá? Vamos identificar a regra de concordância, Clarice? Eu tenho Estados Unidos. Estados Unidos é um termo no plural. A concordância do verbo com termos que já são no plural, ela depende do determinante que acompanha este termo, ok? Se não houver determinante, meu verbo vai ficar no singular. Havendo determinante, o meu verbo vai ter que concordar com este determinante. Então, nós temos aqui, os Estados Unidos prometem. Aí você tem aqui, eles prometem o quê? Um excelente orçamento de exportações. Para os otimistas, 10% parecem ou parecem? Reparem só, 10% é aquela relação que eu já falei para vocês como uma relação partitiva. Essa relação partitiva está sendo muito cobrada em concurso público nos últimos anos, tá? Porque confunde. O que vai acontecer com a relação partitiva? Esses 10%, eles se constituem justamente do orçamento de exportações. Ok. Então, se por um acaso eu encontrasse aqui do orçamento a concordância de um sujeito no partitivo pode ser feita com o seu núcleo ou com sua parte. Eu gostaria de saber se... O que vocês podem... Parece, né? Ou parecem. Qual é o núcleo aí na estrutura 10% do orçamento? 10%. Porque o que é sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo. E é uma posição que não é precedida por preposição. Então, 10% é o núcleo. Só que numa relação de sujeito partitivo, o meu verbo pode concordar com o núcleo ou pode concordar com a sua parte. É por isso que eu posso colocar parecem, porque 10 é mais de 1. Ou parece porque o orçamento está no singular. No entanto, na estrutura que ele está solicitando, eu não tenho a estrutura do orçamento. Eu só tenho a estrutura 10%. Então, por mais que tenhamos no texto anteriormente citado o termo orçamento, na estrutura deste período aqui, que é a estrutura que é possuída pelo verbo para a conjugação, eu não tenho como fazer a conjugação no singular. Eu só posso fazer a conjugação no plural. Deu para entender direitinho? Deu? Ok. Uma meta possível para esse relacionamento. Parece uma meta possível. Parecem O que parece uma meta possível? 10%. Então 10% é sujeito. Ok? Parecer uma meta possível é uma informação verbal ou nominal? Parece ser uma meta possível. É uma ação, um acontecimento, um fenômeno, uma ideia de posse? Ou é um estado, uma caracterização? Comparação é estado, tá? Estado. É estado. Então, se eu tenho estado, eu tenho um verbo de... com um predicativo. Entendeu? Vai aparecer muito cobrado em concurso também. Aquela primeira aula de morfossintaxe e de sintaxe, as primeiras aulas desses dois módulos são fundamentais. O que é nominal, o que é... Exatamente. Porque é a base de todo o seu conhecimento. Tudo que você precisa saber está lá para entender os próximos conteúdos. Aham. Perfeito. Preenchem corretamente as lacunas do texto acima. Aí você encontra o acreditam, né? Não acreditam, você tem cerca de 20 milhões de americanos. Não acreditam ou não acreditam? Não acredita. Ó, reparem, você tem
cerca de... Não tem nenhuma preposição aqui, então é ela que é o núcleo. 20 milhões, relação partitiva. Então, na mesma questão, ele pediu duas estruturas de relação partitiva. Eu posso colocar, neste caso, Claires, eu posso colocar acredita ou acreditam. O que vai definir é justamente o parecem. Exato. Ou vai combinar concordar Com o núcleo cerca ou com a sua relação partitiva à parte. Aqui é bem legal, eu fiz uma aula de análise de provas recentemente e aí eu falei com os alunos acerca de uma observação ligada à concordância, um outro tipo de concordância, chamada de concordância modo temporal. Normalmente, nós nos acostumamos a estudar uma concordância número-pessoa. Se o verbo vai estar no plural, se o verbo vai estar no singular. Mas eu tenho que identificar uma combinação entre tempos e modos, tá? E eu passei no sábado, que foi o dia que eu fiz a análise dessa prova, a seguinte frase: se eu ganhasse na loteria, dava uma festa na laje. Existe devida concordância modo temporal nessa estrutura? Existe concordância modo temporal nessa estrutura? Articulação modo temporal? Primeiro você tem que saber... Exatamente. Porque dava é uma ação que começou e que se repetiu. Eu não dei várias vezes uma festa na laje. Eu planejei. Então eu tenho o daria. Se Gianecchini me desse mole, eu pegava. É adequado isso? Como é? Se Gianecchini me desse mole, eu pegava. É super adequado. É super adequado. Porque não tem graça nenhuma dizer que se ele me desse mole, eu pegaria. Pegaria significa o quê? Que eu não peguei, então é melhor eu me contentar com o que eu tenho. Está adequado de acordo com a norma culta de língua portuguesa dizer que eu pegaria, que eu pegava? Não. Está adequada a estrutura se ele me desse mole, eu pegava? Não, mas é porque a gente quer se aproximar mais da concretização. De acordo com a norma culta, não tem combinação. É tão remoto, e para que isso? Para que esse distanciamento todo? Aí reparem só, o adequado não é dava. Em dava e ganhasse, com dava e ganhasse, eu não tenho combinação, eu não tenho concordância modo temporal. Belezinha? Aí a gente vai aqui para a questão e uma pessoa que já sabe essa informação conseguirá fazer a estrutura sem nem mesmo ler e entender o fragmento que está sendo analisado. Vou fazer sem olhar o texto, tá? Ó, Clarice e Felipe, vou fazer sem olhar o texto. Quisesse, terão, combina? Quiser e tiveram. Quiser e tivera. Quisesse, teriam. Porque o meu pretérito do subjuntivo, ele só vai estar ligado aqui ao nosso futuro do pretérito, que é o condicional. Belezinha? Oitava questão. O termo entre parênteses preenche corretamente a lacuna da frase. Aqui é uma questão ligada a preenchimento de lacuna relacionada a pronome relativo. E o que é um pronome relativo? É uma estrutura com dois braços. O braço da esquerda vai apenas substituir.
É com o braço da direita que você vai ter que se preocupar, porque o braço da direita é o braço da sintaxe, ou seja, concordância, regência, função, está tudo relacionado ao braço da direita, tá? O que eu vou fazer? As primeiras viagens exploratórias da coroa portuguesa, com que se tem notícia, ó, pronome relativo é ponto de corte sempre. Então eu sei que aqui existe um que está resgatando as primeiras viagens exploratórias da coroa portuguesa, da coroa portuguesa. Então a gente sabe que este braço da esquerda está substituindo as primeiras viagens exploratórias. Eu tenho que analisar o braço da direita. E aí no braço da direita se tem notícia. Quem tem notícia de. Toda vez que vocês quiserem perceber esta preposição, você tem que procurar um elemento à direita. Estes elementos é que procuram, que identificam a preposição. Deu para entender direitinho? Ok. Então pode ser esse? Não, a estrutura é o de que. Uma das maiores manifestações culturais, aí eu tenho uma barra. Eu vou pular porque esse é o gabarito. E aí o gabarito é sempre mais chato de se analisar. Vamos pular. É B de bola. Materiais de exportação, como a juta, de que foi trazida pelos japoneses, são usados na fabricação de acessórios dos dançarinos do festival. Eu coloco um que aqui, mas não é o olho, não é o som, porque você fez o som aqui e errou, entendeu? É a técnica. Pronome relativo. Pronome relativo não tem dois braços? Ele está resgatando aqui juta. O que é a juta? É aquilo que foi trazido pelos japoneses. Então, este que aqui é um pronome relativo na posição de um sujeito. Aí eu pergunto, o que é sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo e ele não é precedido por uma preposição. No momento em que o que está substituindo juta, significa dizer que ele é sujeito e não pode ter precedência de preposição. Deu para entender direitinho? É técnico, não é olho. A toada é um velho estilo musical em que se executa principalmente na época do festival folclórico. Ponto de corte, põe o quê? Sei que isso resgata o estilo musical. O que se executa principalmente na época do festival? A toada. Não é esse velho estilo musical? Ok. Então este que está na posição de sujeito. E ele está na posição do sujeito por causa desse si. Tá? Um velho estilo musical se executa principalmente. Então, antes de um sujeito, eu posso ter preposição? Não. Aí vamos para a letra C. Parintins localiza-se na margem direita do rio Amazonas. Cujasais. Bom, eu já vejo aqui o cuja, que realmente é um pronome relativo, e é um pronome relativo bem particular. Ele estará entre dois substantivos, direita e água. Só que ao estar entre dois substantivos, ele sempre estabelece uma relação de posse. Eu não posso ter aqui, eu só posso ter aqui uma preposição se algum elemento após o meu segundo substantivo requisitar. Só. Oferecem excelentes condições de navegação. Alguém que requisitou a preposição? Não. E aí você encontra entre este pronome e o segundo substantivo, você não pode encontrar um artigo. Aí tem uma outra observação. Meu braço da esquerda, ele substitui, ok? E o braço da direita, ele é responsável justamente pela sintaxe. Então, se ele é responsável pela sintaxe, ele é responsável pela concordância, ele é responsável pela regência, ele é responsável pela função. Eu não posso colocar o cuja no singular, porque ele vai ter que estabelecer concordância com águas.
cujas águas. E não posso colocar esse artigo, tá? Quando você sabe fazer esse tipo de questão, é muito rápido. Porque você olha nos pontos certinhos, tá? O problema é quando você só olha para apreciar a obra artística e dizer assim, eu não entendo nada. Às vezes ela faz isso. Aí na letra B, ponto de corte. Eu sei que tem um quê? Uma das maiores manifestações culturais é conhecida a cidade de Parintins. Olha, a cidade de Parintins é conhecida por uma das maiores manifestações culturais. Então aqui eu tenho alguém, eu tenho uma estrutura que requisita o por. Este porquê, ele tem que ser separado, porque ele é equivalente a pela qual, que é um ou a pelo qual. Então, como é que ficaria para ficar mais bonitinho, tá, Claires? Uma das maiores manifestações culturais pelas quais é conhecida a cidade de Parintins é o Festival Folclórico. Por que eu pus no plural? Porque esse que está resgatando manifestações culturais. Então, eu tenho que colocar feminino plural e não singular. Repita. A requisição da preposição não é feita somente pelo verbo, pode ser feita pelo nome. E não é feita somente por estruturas obrigatórias, pode ser feita por uma estrutura que não seja obrigatória, como adjunta de nominal, adjunta de verbial. Gabarito, portanto, B. Vamos lá ver. Essa aqui é super rápida. Tuitou de forma provocativa na terça-feira. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está grifado em. Tuitou é uma ação que está no passado, presente ou futuro? É um pretérito, por conseguinte. É uma ação que aconteceu várias vezes ou aconteceu somente uma? Uma. Então, se aconteceu somente uma vez, é pontual. Se é pontual, é perfeito, tá? Quando eu digo não sou tão ingênuo, presente do indicativo. Sem fraude, o estrago teria sido. Foi? Teria sido a nossa condição, nosso condicional, o futuro do pretérito. Imagine é o quê? Imagine, Putin quer restaurar glórias passadas. Imagine é uma ordem. Então é um imperativo. Que foi para a rua protestar. Foi quantas vezes para a rua protestar? É pontual. Então pretérito perfeito do indicativo. E dá um certo prazer, presente do indicativo. Eu vou, portanto, ter a letra D de dado. A letra B é o nosso futuro do pretérito, aquele que é condicionado. Você não tem dúvidas de que aconteceria, mas não aconteceu, tá? É igual a, se Gianecchini me desse bola, eu pegaria. Pessoas, é só isso por hoje. Na próxima aula tem mais, tá?